Olá pessoal, eu sou o Daniel Cruz, decorador de eventos, e estou aqui hoje para trazer dicas valiosas para vocês montarem uma super mesa posta para a ceia de Natal de vocês. Para a nossa decoração, o que eu vou usar? 2 vasos de cerâmica de aproximadamente 20 centímetros de altura. Se você tiver alguma coisa de palha, você pode pintar, mas é importante que a gente use as cores natalinas para essa mesa, que são o vermelho, o verde e o branco. Então eu vou começar aqui, olha, com um vaso, nós vamos usar 2 vasos e eu tenho aqui essa plantinha que se chama popularmente de bico de papagaio, ela é artificial, que a gente não diz que é artificial, diz que é permanente. Então eu vou adicionar a esse ramo aqui que você compra em qualquer casa que venda produtos natalinos e vou colocar uma folhagem que também é permanente. Essa aqui nem de tecido é, essa é de plástico, mas isso é para fazer um volume. E depois, Natal é brilho, então vamos adicionar à nossa decoração sempre um toque de brilho que vocês vão poder comprar ramos que já vendem prontos e com um toque de glitter, um toque de purpurina para dar um brilho ao nosso arranjo. Então olha, uma alternativa simples e que faz um volume e que você encontra em qualquer lugar. Terminou, desmonta e guarda para o ano que vem. A gente vai montar uma mesa para 4 pessoas. Então imaginem que vocês vão receber, que vão ter 4 pessoas à mesa e a gente vai começar com um jogo americano. Essa mesa ela dispensa toalha, é uma mesa de madeira. Vou usar um toque de verde mais claro nesse jogo americano. Isso aqui não é um suplá, é um outro jogo americano que você pode fazer na sua casa. Olha que legal. Isso é uma chapa de MDF que você corta de 33 a 35 centímetros. Essa bordinha é o suficiente para dar um contraste, que é essa sobreposição que muitas pessoas não curtem fazer e eu adoro. Bom, uma vez que a gente já colocou o nosso jogo americano, o próximo passo é usar o suplá. O suplá, na verdade, serve para quê? Para receber os pratos e os pratos se fixarem. Então, por isso, o suplá deve ter esse sulco aqui com essa moldura, com essa borda, que é para o prato não deslizar. E ele fica sempre abaixo do prato. E aí, usando o vermelho, vejam o contraste. A gente tem o verde claro, a gente tem o xadrez, que é bem natalino, e a mistura é saudável, e a gente tem o vermelho dando um contraste. E o que eu vou fazer agora? Eu vou dar outro contraste. Eu tenho verde, vermelho, e agora vai entrar o verde novamente. E um outro tom de verde, um verde mais seco, que é o prato principal. Esse prato é o prato da onde vai ser servido o jantar. Ó, já fez o contraste. E agora, bem natalino, esses pratos aqui têm o desenho de uma rena, só que se você não tiver na sua casa isso, se você tiver uma louça, uma cerâmica branca, básica, pode usar também. O contraste do verde, vermelho, verde e branco. É isso que tem que acontecer. E aí, esse pratinho é para receber o bowl. E aí eu lembro a vocês, não precisa ser uma sopa quente, mas pode ser uma sopa gelada, pode ser um creme gelado, principalmente para o nosso clima aqui do Brasil, né, que o Natal é em dezembro e a gente está no verão, então é bacana servir alguma coisa mais fria. E aí a gente coloca o bowl, que também tem o mesmo desenho, linkando o prato que recebe o bowl. Quando você tiver um desenho, e esse desenho tiver um pé, ele tem que estar virado para o convidado. O que eu quero dizer é que essa rena, ela está olhando para mim, ela não está de costas para mim. E agora, antes de colocar as taças, eu vou sugerir a vocês de começarem pelos talheres. E eu vou explicar por quê. A faca vai determinar a posição correta das taças. Então vamos começar como é um jantar que tem o prato principal. Você tem um prato de entrada e tem um creme. Eu vou usar 2 garfos e 2 facas para o serviço e depois uma colher para o creme. Os garfos sempre ficam do lado esquerdo de quem senta e as facas sempre do lado direito. O talher da entrada fica ligeiramente abaixo do talher do prato principal. E aí a gente tem aqui uma faca e a outra faca da entrada também ligeiramente para baixo, para fazer uma composição e fazer um movimento. A colher sempre do lado direito e agora os talheres da sobremesa. O garfo sobe do lado esquerdo para o lado direito
E a colher sobe do lado direito para o lado esquerdo. Eu trouxe aqui um pratinho de pão que em formato de morango. Você pode pôr o pão, a manteiga, um grissini, um azeite, enfim. E agora vamos colocar as taças. Bom, eu escolhi essa taça aqui de água vermelha e ela é para água e a gente começa sempre marcando da primeira taça, que é a de água, para a última, que é a do vinho do Porto, se a gente tivesse. No nosso caso aqui, a gente só vai ter a taça de água e a taça de vinho tinto. Essa taça de vinho tinto vem na sequência e ela é completamente transparente. Então coloquem primeiro as facas e depois as taças acima das facas. E agora eu vou dar uma dica valiosa para vocês deixarem a mesa mais incrível, que é fazer um laço para ser colocado num porta-guardanapo. Em primeiro lugar, a gente precisa de fita. Essas fitas novas, elas variam de largura. Essa daqui tem aproximadamente 2 dedos de largura. E é importante que elas tenham um arame na borda. Então vejam que isso daqui facilita na hora a gente moldar o laço. Principalmente quando você guarda para usar de novo, depois você só mexe nos arames laterais, tá bom? Então eu vou cortar, aqui eu já tenho uma fita cortada com 70 centímetros, que é o tamanho que a gente vai precisar fazer o nosso laço. E eu tenho mais um pedaço que eu vou precisar de aproximadamente 50 centímetros e a gente deixa sempre com sobra e depois corta o excesso. Se você não tiver essa base na sua casa para fazer o laço, que serve para você determinar o tamanho do laço e para fazer mais rápido, você pode ter um pedaço de madeira e 2 hastes de metal que você possa ir encaixando. Aqui existe uma numeração que você controla a distância que você quer fazer do seu laço. E aqui a gente deve ter aproximadamente 12 centímetros de largura. Foi o tamanho de laço que eu escolhi, porque quando você franzir, ele vai diminuir de tamanho e vai ficar perfeito aqui para a nossa mesa. Isso aqui é super simples. Você pega a sua fita de 70 centímetros, então você junta as pontas aqui para ter de medida, usando os 2 ferrinhos como apoio, e depois você vai dar uma distribuída por um lado, deixando na parte de baixo, deixando sobrar a laçada, a ponta do laço. Já enrolou uma vez, vai enrolar a segunda vez, para quê? Para a gente fazer um laço duplo. E deixa sobrando aqui, tá? Então vou fazer de novo, ó. Enrolou na própria haste de metal a segunda vez, e aí a gente já faz um laço duplo. Calcula o meio do laço e franze com a própria mão, ainda aqui, sem retirar das 2 hastes de metal. Isso aqui é aquele arame coberto de plástico que a gente fecha saco de pão. Então guardem isso para fazer os porta-guardanapos, porque isso aqui serve para a gente poder amarrar o nosso porta-guardanapo. E é só torcer aqui o arame, fazendo uma pressão. E essa aqui deixa a sobra do arame que a gente vai poder prender na outra fita. Então vamos tirar agora aqui, ó. Todos os laços vão ter exatamente o mesmo tamanho. Então antes de abrir o laço, eu vou pegar aqui uma argola de metal, de prata. Se você não tiver essa argola na sua casa, aquela argolinha de madeira, você vai pintar com uma tinta na cor que você quiser, ou verde, ou vermelho, ou prateado, ou dourado, ou branco. E aí vamos pegar a fita de 50 centímetros e ó, vamos dar uma laçada. Não é um nó, é só uma laçada. Distribuindo as pontas. Depois a gente vai pegar o nosso laço e aquela haste que sobrou, a gente vai encaixar aqui na laçada por baixo para poder fechar e fixar o laço. Como a nossa fita tem arame, todas as imperfeições que a gente não quer que apareçam vão desaparecer porque elas têm arame, a fita tem arame e você vai moldando conforme a sua necessidade. Ó, eu estou apertando agora e o laço já está fixo.
E aí, olha, vamos abrir as laçadas, só puxar. Eu já tenho um laço duplo que virou quase que uma flor. As pontas do laço agora vão ser cortadas. Eu gosto de cortar sempre na diagonal para ficar com o bico. E pronto. Nosso porta-guardanapo já está pronto para ir para a mesa. E agora a gente vai colocar o porta-guardanapo no guardanapo. Existem várias formas de dobradura. No nosso caso hoje, como nós temos um porta-guardanapo, a gente abre o guardanapo. Esse guardanapo tem 40 por 40, um guardanapo branco. É importante que seja branco para fazer a composição vermelho, verde e branco do Natal. A gente pega o centro do guardanapo com a ponta do dedo e deixa ele cair naturalmente. Depois, com a outra mão, a gente pega, segura, tira a mão e aí você escolhe a frente. Para não ficar de lado, você escolhe a frente do guardanapo e vai moldando com a sua mão. E depois é só você arrumar na mesa. Existem possibilidades na hora de você colocar na mesa, que é a ponta virada para baixo ou a ponta virada para cima. Não existe uma regra. Eu reservei esse lado da mesa para poder fazer a decoração e não atrapalhar a conversa durante o jantar, durante a ceia de Natal. Começando de cima para baixo. Depois eu tenho uma outra fruteira, que é outra fruteira do mesmo material de louça, que eu coloquei nozes, que é bem tradicional do Natal. Peguei a mesma fita que eu usei no porta-guardanapo e passei por entre o vazado da fruteira. Então vamos colocar aqui, ó. E agora, para dar brilho à nossa decoração, eu tenho uma outra fruteira que não é vazada, que é baixa, e vejam que eu tenho alturas diferentes para fazer um movimento na mesa e não ficar tudo muito estático. E eu tenho aqui algumas bolas de Natal, que na verdade são pingentes de Natal. O motivo desses pingentes serem vazados é porque a gente tem aqui cachinhos de uva purpurinados num outro tom de verde, que a gente vai encaixar o cabo da uva nesses vazados para poder fazer um movimento e um colorido na nossa mesa. E se você não tiver cachos de uva purpurinados, você pode usar a própria uva natural, a fruta. Complementando aqui a nossa mesa agora, quase finalizada, eu vou preencher um espaço vazio à frente da mesa que com os mesmos elementos vazados que a gente acabou de usar, os mesmos pingentes vazados que a gente acabou, como se tivessem caído da fruteira. E aí eu vou dar só um toque com essa uva verde aqui para dar um colorido a mais na nossa mesa. Pessoal, chegamos ao fim e a nossa mesa posta de Natal já está prontíssima para a ceia. Eu espero que vocês possam ter aproveitado todas as dicas e que possam fazer uma ceia linda de Natal. E aproveito para desejar que seja uma noite incrível e um Feliz Natal para todo mundo.